No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a volta ao trabalho. Olá mamãe, seja muito bem-vinda ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a volta ao trabalho, tudo que compõe este momento que a gente sabe que é de extrema tensão, reflexão e, como é que eu posso falar? Questionamentos para a mãe, né? É um momento bem delicado, aquele momento em que a mãe vai deixar o seu bebê com alguém, e que alguém será esse, a gente fica dias e dias se perguntando para poder voltar ao trabalho. Ou se vai ou não voltar ao trabalho, ainda tem esse questionamento, né? Mas antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de pedir para você deixar o like, inscrever-se no canal, ativar o sininho. É muito importante quando você interage comigo, ajuda o YouTube a entender que meu conteúdo é relevante e está te ajudando. E assim ele vai distribuir esse vídeo para outras mamães e eu atinjo o meu objetivo de também ajudar essas mamães. Afinal, foi para isso que eu criei este canal aqui no YouTube. Então vamos lá, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a volta ao trabalho. É um momento bem delicado, as mães ficam bem pensativas, reflexivas e muitas vezes angustiadas, porque às vezes não voltar ao trabalho não é uma opção, aquela mãe precisa de fato voltar a trabalhar. E aí começam os questionamentos: com quem eu vou deixar meu bebê? Eu vou deixar com a avó? Eu vou deixar com um cuidador? Eu vou deixar com a babá? Eu vou levar para uma escola? O que você deve analisar? Como você deve viver este momento, né? Eu vou te dar algumas dicas aqui. Eu faço parte de alguns grupos de maternidade, então eu ouvi muitos relatos de como foi essa questão da volta ao trabalho. Muitas mães acabam não voltando ao trabalho e que impacto isso traz para a vida daquela mãe, né? Que às vezes não estava preparado para isso também. Então vamos falar sobre tudo isso hoje. A primeira coisa que eu quero te falar é que você precisa se acalmar. Quem sofre por antecipação é peru de Natal. Então não seja o peru de Natal, não sofra por antecipação. Quando a gente fica nessa perspectiva de ficar sempre ansiosa, sempre com aflições, você meio que trava e você não consegue tomar decisões, analisar. Então a primeira coisa é se acalmar, é você entender que as coisas vão acontecer independente do seu desespero. Alguma resposta você vai encontrar, alguma solução, você vai ter uma solução independente do seu desespero. Então é mais fácil você tentar se acalmar e pensar em estratégias, pensar quais as possibilidades, porque quando a gente está muito angustiado, meio que vai ficar tudo turvo, você não vai conseguir ali raciocinar. O seu racional ele vai ficar comprometido, então você vai se levar pelas emoções e vai acabar não conseguindo ver as possibilidades que estão ali ao seu favor. Então a primeira coisa é você gerenciar essa emoção de desespero que está querendo tomar conta aí, né? Eu sei que é muito difícil, muito angustiante. Eu, de fato, vejo o desespero das mães nos grupos, né? De que, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E passado esse primeiro momento de desespero, então, começa a avaliar as suas possibilidades, né? Algumas possibilidades você tem, por exemplo, deixar com a avó, se você tem essa possibilidade, né? Muitas têm. Deixar na escola ou ter uma babá. E como você deve analisar cada coisa. Conforme essas mães foram falando e relatando suas experiências, dizendo, eu posso isso, mas eu não posso isso devido a esta coisa, então eu vou relatar aqui para vocês tudo o que eu ouvi nesse período, né, dessas mães e o que elas analisam e como elas tomam essa decisão. A primeira coisa muitas consideram não voltar ao trabalho, mas até que ponto isso é benéfico? Se você é uma pessoa que é muito ativa, que se você não se enxerga estando em casa, somente em casa, cuidando, somente não, né? Porque é um trabalho gigantesco, eu digo por experiência própria, mas se você não se enxerga, não consegue se enxergar estando em casa, cuidando de afazeres domésticos, cuidando de um bebê em tempo integral, então veja que isso não é uma possibilidade para você não voltar ao trabalho, porque isso vai te causar cada vez mais angústia, certo? Porque você vai se sentir infeliz, você vai se sentir mais irritada por estar em casa o tempo todo e começa pensamentos do tipo, eu não deveria ter largado meu trabalho, eu estou em casa para cuidar, mas você vive estressada, você vive não gostando do que você está fazendo, talvez você não tenha rede de apoio, isso aí é um fato principal. Você ficar ali em tempo integral com uma criança sem rede de apoio é muito estressante, então avalie isso, até que ponto você vai conseguir tomar conta dessa criança de forma prazerosa e desenvolver o seu trabalho, que é ser mãe, de forma prazerosa. Vejo relatos de muitas mães de um grupo que não voltaram ao trabalho e decidiram
ficar em casa e passaram a ficar ainda mais estressadas. E o momento que elas teriam para cuidar, brincar e se divertir com a criança ficou comprometido, porque a mãe vivia estressada. E aí, em um certo momento, decidiram voltar pelo menos meio período, por exemplo. Muitas mães acabam voltando nesse início meio período e elas relatam que já sentem uma melhora significativa no humor, nas decisões que elas conseguem tomar, na criação, no cuidado com o filho. Elas ficam mais pacientes porque elas estão desenvolvendo o lado ali do trabalho delas, né? É algo que elas gostam, elas meio que descansam um pouco, porque você cuidar em período integral de um bebê é bem cansativo, bem mais cansativo do que você trabalhar fora de casa. Então, muitas relatam que voltar ao trabalho dá um novo estímulo, dá uma motivada. E aí, meio período elas trabalham, meio período fica com o bebê e elas conseguem desenvolver as tarefas domésticas melhor, conseguem cuidar mais do bebê com mais paciência. Então, isso também precisa ser avaliado. Por outro lado, tem outras mães que decidem não voltar ao trabalho e se sentem bem, ficando em casa, cuidando da criança. Tem rede de apoio, né? Tem alguém que ajuda com a criança ali, quando você tem mais de um filho, por exemplo, que é o meu caso. Eu trabalho em tempo integral com meus filhos, mas eu tenho uma rede de apoio, eu tenho uma pessoa que me ajuda. Então, já torna esse trabalho bem mais fácil. Deixa de ter menos trabalho, não, porque trabalho de casa, trabalho com filho nunca acaba, nunca tem fim. É virando noite e você tá ali, né, na ativa. Mas eu gosto dessa parte, eu escolhi isso pra mim, ficar em casa, cuidar das crianças, cuidar da casa, mas eu tenho uma pessoa que me ajuda. Se fosse pra eu ficar sozinha em casa, sem ninguém, já seria ali mais complicado. Então, qual é a tua realidade? Você tem essa opção de ter alguém que te ajuda e você te vê ficando em casa, cuidando da casa das crianças, ok. Ou você prefere tentar voltar meio período, né? Ah, Cíntia, eu não tenho essa oportunidade, eu não tenho essa opção de voltar meio período. De fato, eu tenho que trabalhar o dia inteiro e também não tenho a opção de ficar em casa. E aí você vai ter que analisar com quem você vai deixar essa criança. E alguns pontos devem ser pensados. Se você vai deixar, por exemplo, com a babá, você vai deixar com uma babá, né? E aí você vai ter que ver se essa pessoa de fato é de confiança, quem foi essa indicação, foi indicado por algum membro familiar que de fato conhece. Deixar crianças com outras pessoas, a gente sabe que é algo bem delicado, né? Que deve ser muito bem avaliado com quem você vai deixar. Ou se você trabalha em casa e quer uma pessoa, um cuidador em casa, já fica mais fácil porque você tá ali monitorando a todo momento, você tá orientando. Se você vai deixar com um cuidador que você vai pagar, você precisa dizer de fato como vai ser a rotina dessa criança. Se você tá em casa e a criança está com um cuidador, que é o meu caso, você precisa dizer como você quer que cuide dessa criança, quais as rotinas, como que você vai. Por exemplo, você vai passar um tempo de treinamento ali com essa pessoa. Aí, por exemplo, uma semana você vai ficar ali dizendo como você quer que dê comida, como você quer que dê o banho, os horários, o que fazer na hora de lazer dessa criança, como brincar com ela. Você vai orientar de fato, vai passar toda a sua rotina e como você faz para essa pessoa. Não deixa livre, achando que ela vai saber como fazer. Não, porque aí vai começar os atritos. Ela vai fazer do modo dela, você vai ver, não vai gostar do jeito que ela tá fazendo e vai acabar não gostando dessa pessoa, né? Nos cuidados ali com o seu filho. Então, tem que estar bem esclarecido, mostrar como que deve cuidar da criança. Você ter tudo estabelecido, passar um tempo com essa pessoa mostrando como deve fazer, como você gosta que seja feito. E aí, vai ter esse período de adaptação, a pessoa vai pegar ali a rotina do bebê e vai passar a fazer. É uma pessoa de confiança, você tem como deixar alguém meio que orientando ali, por exemplo, às vezes você pode morar perto da sua mãe ou perto da sua sogra, ou perto de algum familiar que pode, essa pessoa vai ficar com um cuidador, o bebê vai ficar com um cuidador que você está pagando ali, né? E alguém orientando, visualizando ali, orientando essa pessoa. Então, isso deve ser avaliado também. Se você vai deixar em uma escola, que seja uma boa escola, que tenha rotina para a criança também, né? Eu sei que escolas, quanto melhores, mais caras, escolas particulares, mas existem muitas creches públicas também que são de alta qualidade, que são muito boas, muitas têm até um processozinho seletivo, tem sorteios para você colocar a criança, de tão boas que elas são. E aí você pode tentar ver o encaixe do seu bebê nessas escolas, né? Vai analisar se vai ser creche pública ou se vai ser particular. Se for particular, como que é, né? Esses professores de fato têm a capacidade de cuidar daquela criança, porque muitas vezes escolinhas pequenininhas acabam contratando pessoas que não são tão bem instruídas e aí vai cuidar da criança, mas não vai ser aquele desenvolvimento como deveria ser. Então você deve analisar tudo isso. Como que é a tua
expectativa em relação a isso. Se for deixar na escola, analisar bem a escola, quantos professores estão na sala, né? Então tudo mais, ver essa questão das estruturas. Existem creches que são muito boas e tem um valor ali ligeiramente acessível, né? Até um valor que você consegue de fato pagar, depende também de onde você mora. Tem locais, geralmente a região sul é bem caro escola, você manter o bebê na escola, então como que é a tua realidade aí? E também se for deixar, por exemplo, com a vovó, aí já é mais difícil você estabelecer como que você quer que seja a criação daquela criança, né? Como que você vai, por exemplo, quando a mãe volta a trabalhar, mais em torno de 4 e 6 meses, e aí no 6º mês é quando inicia-se a introdução alimentar, e muitas vezes a mãe tem aquela ideia, eu quero fazer BLW, eu quero que estimular a criança a não comer amassado, por exemplo, e quando você deixa com a avó, isso já não é tão possível, porque a avó, ela tá naquela rotina, naquela coisa que ela aprendeu, que ela cuidou dos filhos, que ela foi ensinada, de ter comidinha amassada, de botar na boca, de fazer aviãozinho, então tudo isso. E aí, por mais que você explique, tem pessoas que não vão entender, que não vão aceitar. E você passa por esse trajeto de, se vai deixar com algum membro familiar, o qual você não está pagando, já é mais difícil essa pessoa fazer tudo conforme você está dizendo, né? Diferente de um cuidador que você paga, que ele vai desenvolver do jeito que você está dizendo. Ou teoricamente deveria ser assim. E quando você deixa com algum membro da família, você tem que ter a mente mais aberta para entender que certas coisas vão ser feitas como você quer e outras não. E você aceitar isso e não se estressar, não se irritar, porque você não consegue controlar isso e você vai precisar da ajuda dessa pessoa. E aí você vai poder, por exemplo, ir educando essa avó. Manda conteúdos no Instagram, manda vídeos no YouTube de como os médicos estão dizendo que deve ser feito. Porque outra pessoa falando, um médico falando, talvez ela escute, mas quando você fala, talvez não faça muito sentido, entende? O peso de uma pessoa diferente falando, que é médico e tal, talvez tenha mais repercussão no olhar dela. E aí ela consiga desenvolver o que você está dizendo. Mas passa muito por essa percepção de você aceitar como essa pessoa vai desenvolver o trabalho, porque senão você vai querer ficar ali irritado e não vale a pena. Se você necessita que essa pessoa cuide dela e ela tem um jeito próprio de cuidar e você não tem outra opção, então abre a sua mente e aceite, porque isso você não vai conseguir mudar. Então você vai ficar se estressando e não vai ter como mudar. Então, passado por esse momento de análise de quem você vai deixar, você decidiu, vou deixar numa escola ou vou deixar com a avó. Então, a volta ao trabalho no início vai ser difícil, sim. Você vai sentir, será que estão cuidando bem? Será que estão fazendo o que eu disse para fazer com o meu bebê? Será que meu bebê vai me esquecer? Não, ele não vai te esquecer. Ele não vai deixar de te amar. Ele não vai te amar menos por isso. Vai ser difícil para você, porque você vai passar mais tempo longe do seu filho, né? Mas pense que você vai ter finais de semana, vai ter feriados, vai ter os dias à noite, vai ter os dias pela manhã antes de sair ao trabalho, dependendo de como que é. Então, faça desses momentos que você está com seu filho, que sejam bons momentos, que sejam momentos construtivos, que você possa, de fato, acompanhar ali aquela criança o máximo possível. É difícil, mas você vai acabar se acostumando, é o que as mães relatam. Eu não trabalho fora, mas eu vejo que muitas mães relatam. E tem muitas mães que nesse processo de volta ao trabalho acabam não se acostumando e decidem, de fato, deixar o emprego e ficar inteiramente com a criança. Mas talvez não seja para você isso, porque tem muitas mulheres que eu conheço que não têm essa ideia, que não conseguem se habituar a esta vida de ficar em casa. Precisam voltar ao trabalho. Então, se você quer e precisa de fato voltar a trabalhar, você se sente melhor, você fica com mais paciência, que é tudo que a gente já discutiu no início, então, vida que segue, a sua decisão está tomada. Veja se você consegue uma redução de carga horária, veja se você consegue trabalhar meio período, veja como é que pode ser o seu trabalho, para que você passe mais tempo com a criança, né? Se é a tua vontade. Pode também ter, por outro lado, mães mais práticas que acabam voltando ao trabalho e tá de boa e consegue, de fato, se alocar nessa nova constelação familiar, né? Nessa nova fase familiar. E tá tudo ok. Então, varia muito de pessoa para pessoa. Os pontos principais a analisar é você não ficar aflita, não pirar na batatinha e conseguir expor, conseguir pensar, ótimo, quais são as minhas opções, avaliar cada opção, os prós e os contras de cada opção que você tem e tomar a melhor decisão para você e para seu filho. Com o passar dos dias, vocês vão se acostumar e as coisas vão ficando mais fáceis, né? Apesar de que aquele sentimento de que você quer estar perto ali possa ser presente, mas depois você vai acabar se habituando e seu bebê também.
E saiba que a escolha que você fizer é a melhor escolha. É aquela escolha que você pôde fazer naquele momento. Então não adianta ficar se culpando, ficar se estressando, ficar se sentindo, meu Deus, meu bebê não vai me amar, ele vai te amar sim. Então calma, respira fundo, volta, se for para voltar ao trabalho, volta ao seu trabalho, vê como é. Depois, se você quer mudar de opinião e ficar em casa também, você tem essa opção. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha te acalmado um pouco, tenha te dado uma luz, uma orientação, como que é na prática essa questão da volta ao trabalho. Espero que tenha te ajudado. Deixa aí nos comentários como foi ou como está sendo para você e compartilha experiências porque pode ajudar outras mamães. Muito obrigada por ficar até o final desse vídeo e até a próxima. Tchau, tchau.